Você deve avaliar o seu aluno, entender a capacidade cardiorrespiratória dele, com os protocolos simples e práticos, com a planilha de novo. Eu vou mostrar para vocês explicar cada um deles aqui, como é simples você fazer essa avaliação, certo? Olha só, vem para cá, a galera vai chegando aí. Simples e prático para vocês realizarem a avaliação de vocês. Pronto, beleza. Deixa eu aumentar só isso aqui, dar um zoom para vocês. Olha só, pessoal, em relação à avaliação cardiorrespiratória, eu tenho que explicar só uns detalhes para vocês entenderem como fazer, o que é, o como é, o que fazer. Deixa eu só explicar aqui bem rapidinho. Só puxar para cá. Olha só, pessoal. O que vem a ser uma avaliação cardiorrespiratória? Você entender a capacidade cardio do teu aluno, a capacidade que ele tem de realizar uma atividade de longa duração e baixa intensidade. Corrida, a natação, algumas atividades. São com esse indicador, com esse número, com esse resultado, você consegue identificar se ele é capaz de fazer uma corrida longa, uma corrida curta, como é que está o cardio dele. Por quê? A gente pensa muito em prescrever treino, eu vou falar muito sobre isso no curso de prescrição, que já encerrou as vagas, certo? A gente conseguiu já fechar a turma. A galera vai chegando aqui agora. Eu vou falar muito sobre isso lá no curso de prescrição, sobre essa questão da prescrição do treino, certo? Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar bem legal. Pronto. Como prescrever um treino cardio? Lá no curso de prescrição eu vou mostrar para vocês ao vivo a gente prescrevendo o treino por zona alfa. Então essa planilha aqui eu mostrei para vocês nas lives anteriores como a gente encontrar a zona pela frequência cardíaca. É um protocolo que é utilizado por um pesquisador chamado Tanaka. Ele fez um cálculo que chama-se protocolo. A gente joga a idade do teu aluno e ele vai me dar um número por zona alvo de acordo com a idade dele. Só que eu preciso entender se esse meu aluno ele consegue ter uma capacidade cardiorrespiratória. Ele consegue fazer essa atividade por longa duração, certo? Como é que eu vou avaliar isso? Olha só, antes da gente falar sobre isso, o que é uma capacidade cardiorrespiratória? A gente utiliza um protocolo chamado VO2 máximo, que é um índice que a gente usa para quê? Para calcular, para identificar, entender essa capacidade aeróbica, capacidade cardiorrespiratória, certo? A gente chama de VO2 máximos, certo? Aí a gente tem alguns métodos, diretos e indiretos. Quais são os métodos diretos e indiretos? A gente tem dois métodos. O método direto, certo? Ele calcula de forma absoluta. Como eu falei para vocês em várias avaliações aqui, a gente tem avaliações relativas, onde você vai buscar um protocolo de acordo com a treinabilidade do teu aluno, de uma forma que fique que você diminua o máximo possível de quê? Que você consiga diminuir o índice de erro, porque é uma avaliação relativa. O que seria uma avaliação absoluta, certo? Uma avaliação absoluta ou uma avaliação direta. É quando você usa equipamentos que absorvem, conseguem analisar, conseguem calcular, mensurar o oxigênio que se absorve e o gás carbônico que ele emite. Então a gente chama de ergoesperimetria. O que seria o quê? Deixa eu só mostrar uma foto aqui para vocês entenderem o que é a... Cadê? Aqui. O que é essa ergosperimetria? Basicamente é um aparelho, como vocês estão vendo aqui, deixa eu subir aqui de volta, vamos para cá. Pronto. Como vocês estão vendo aqui na tela, o que é ergoesperimetria? É um aparelho que a gente coloca com uma máscara e a gente vai identificar quando o aluno está fazendo atividade e ele vai inspirar o gás carbônico e vai expirar, aliás, vai inspirar o oxigênio e expirar o gás carbônico. Então esse equipamento, um software, vai fazer o quê? Vai analisar essa emissão, essa inspiração e essa expiração. Ele vai calcular e vai lhe dizer o resultado. Então isso é uma avaliação direta, certo? Isso é utilizado para clubes de futebol, para clínicas, mas vamos lá. Puxando para a nossa realidade, você tem aí 10, 12 alunos de personal, você consegue fazer essa avaliação com todos? O custo dela é muito alto, certo? Então existem protocolos, existem avaliações indiretas, que a gente chama, certo? Onde você vai ter eu vou mostrar aqui para vocês, onde vocês vão ter, deixa eu voltar para cá, onde vocês vão ter, pronto, onde vocês vão ter um cálculo bem melhor, deixa eu tirar esse bicho daqui, pronto, onde vocês vão ter um cálculo menor com custo bem menor, tem um custo de
de fazer a avaliação usando protocolos simples. Eu vou mostrar para vocês quais protocolos vocês podem utilizar de forma bem prática, bem simples e com custo baixo, certo? Você pode fazer isso com o seu aluno. Olha só, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu subir a planilha aqui. Olha só, volta para cá. Eu coloquei aqui para vocês entenderem 4 protocolos. Eu vou explicar um por um para vocês entenderem. O que é protocolo? É um cara que foi lá, pesquisou, estudou e ele encontrou um número, um cálculo. Essa planilha, ela te dá o seguinte, o teste para verificar a capacidade de absorção de O2, de oxigênio, teste de cardiorrespiratório, teste de VO2. São esses nomes que a gente utiliza, mas todos querem dizer a mesma coisa. Avaliar a capacidade do teu aluno no cardio, nessa valência física dele, cardiorrespiratória, certo? Então, quando você observa aqui na planilha, o que você tem que fazer? Entender. Só que a planilha ela te facilita isso aí. Você vai colocar só um número e apertar Enter no computador, certo? Ou no celular. Quando você colocar o resultado, ela já vai te dar o VO2. E na outra aba, como a gente vem mostrando em todas as lives, você vai ver já o resultado ali de acordo com o gênero, de acordo com a idade. Por exemplo, se você for usar o teste de Cooper, o que é o teste de Cooper? Você vai pedir para o seu aluno, certo? Você vai pedir para o seu aluno, isso aqui, eu vou até selecionar para cá. Você vai pedir para o seu aluno realizar uma corrida, 12 minutos. Pode ser uma corrida em campo aberto, pode ser na esteira, contanto que ele faça 12 minutos de corrida, certo? Um trote leve. O teste de Cooper, ele é interessante para pessoas que têm um mínimo de condicionamento, certo? Se for uma pessoa extremamente sedentária, ele não vai conseguir fazer esses 12 minutos. Por isso a importância de você entender a treinabilidade do seu aluno. Saber se ele é capaz de fazer essa atividade, se ele consegue realizar essa atividade. Então, se você pega uma pessoa obesa, que está há muito tempo sem treinar, ou que nunca treinou, e passar um protocolo desse, um teste desse, ela não vai conseguir fazer. Então fica inviável usar esse protocolo. Deu para captar? Então eu vou usar protocolos de acordo com a treinabilidade do meu aluno. Então eu tenho um teste de 12 minutos, não vou pedir para o meu aluno fazer essa caminhada, essa corrida, esse trote durante 12 minutos. O que é que eu tenho que fazer nesse teste? Olha só como ele é simples. Teste de Cooper. Em 12 minutos, qual foi a distância que ele percorreu? Se você analisar a sua esteira, existem esteiras que têm quilômetros por hora e tem esteiras que existem MPH, que é milhas por hora. Entendeu? Fica só atento a isso aí, porque esse resultado aqui é em metros. Por exemplo, eu coloquei aqui 1.800 metros, porque o cálculo é feito em cima da distância em metros. Se meu aluno, em 12 minutos, correu 2.000 metros, o que é que acontece? Ele tem um VO2 de 33. É bom? É ruim? A planilha vai te dizer isso. Se meu aluno só conseguiu correr 1.500, ele já treina, faz um tempo, só que ele está sem treinar um bom tempo. E eu entendo que esse protocolo de 12 minutos meu aluno consegue fazer. É por isso que aplicativo, internet, não substitui o professor, porque muita coisa aqui é tato. É professor e aluno, é para você ter aquele tato, feeling com o aluno. A gente utiliza muito a PSE, percepção subjetiva de esforço. Isso é muito importante, porque você não consegue engessar exatamente o número de repetições que ele pode fazer, exatamente naquele dia de descanso ou naquele dia que ele está mais cansado, o quanto ele pode fazer. É por isso que o contato com o professor é muito importante. Você tem que estar ali com o professor, com o seu aluno. Ele está correndo, por exemplo, você chega para ele e conversa, aí, tá tranquilo? A pergunta de aí, tá tranquilo, tá tudo bem? É só para ele falar, para você entender a respiração dele. Ele está... A inspiração e a expiração, ele está muito ofegante. Então, opa, percepção subjetiva de esforço me disse que ele está muito fadigado. Então, ele está numa zona ali de intensidade um pouco alta. Naquele momento, ele não consegue fazer aquela atividade. Então, você pede para diminuir o ritmo. Dá para se fazer isso com um relógio? Dá. Mas existem dias que a pessoa não está tão preparada. Está cansada, dormiu mal, está com algum resfriado. Então, isso cai o rendimento dela. Então, não dá para você fazer com a pessoa doente e seguir aquela zona pelo pé. Então você precisa ter esse feeling, esse contato com o teu aluno, certo? Então, nesse teste de Cooper, que são os 12 minutos, você só precisa botar aqui o quê? Meu aluno está correndo muito bem, então ele correu 2.500. VO2 de homens, 44,36 e VO2 de mulher, 44,36. É interessante isso aqui? Vamos analisar, certo? Aqui ele é feito o cálculo de acordo com o protocolo. Se você olhar aqui, ó, distância menos 504 dividido por 45. Certo? Bem simples, só colocar aqui, ó, 2.000, ele já calcula. Vamos botar 1.800, ele já calcula. Então, opa, foi um pouco baixo. Vamos ver na tabela, certo? O que é que eu preciso fazer no teste de Cooper? Colocar a distância que ele fez em 12 minutos. Só isso.
Esse é o protocolo de Cooper. Você pede para que o seu aluno... Olha aí, Carlão Betão botou aqui, ó. Eu uso o banco de McCardley. 4 steps de 10 centímetros. Um cronômetro de um aplicativo do metrônomo. Show de bola, Betão. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse teste do banco de McCardley, que Betão já explicou aqui a praticidade que ele tem e como é fácil fazer. Você não precisa de muito mistério, muita firula, não. E Betão já explicou aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre o banco de McCardley. No momento agora a gente está falando sobre o teste de Cooper, que são os 12 minutos, certo? Então, só para vocês entenderem nessa planilha aqui, eu estou aqui no Inserir Dados, vou aqui embaixo, ó, vocês olham aqui embaixo da planilha, impressão. Quando eu coloco impressão, ela vai me dar isso daqui, ó. Opa! Vamos lá para o VO2. Teste de VO2. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos para cá. Deixa eu ver se está ok aqui para vocês. Foi demais. Pronto. Vou dar mais um zoom aqui. Teste de VO2 máximos. Ainda vai mais um zoom. Olha só, se você observar direitinho, a gente preenche lá na planilha. Opa! A gente preenche lá na planilha, numa aba, que tá lá, ó. Teste de VO2 máximo. Qual foi o teste que a gente fez? Cooper. Então aqui é que eu vou observar, certo? O teste de Cooper me deu 28. Por quê? Vou voltar para lá. Qual foi o número que eu coloquei? 1.800. Então dá 28 homens e mulheres. Porque o cálculo é feito em cima do protocolo. 1.800, um VO2 de 28. Vamos para cá de novo. No teste de Cooper, 28 é bom ou ruim para homens? Aí, digamos que meu aluno, vou exemplificar aqui, meu aluno tem 30 anos. 28 para 30 anos, vamos lá. 30 a 39, 28, 28, 28, opa. Então, 31 já está abaixo, imagina 28. Então, isso quer me dizer o seguinte, que esse número 28, para homens de 30 anos, está horrível, está fraco, ele está com VO2 muito baixo. Então, você já entende, através de uma avaliação simples, um teste no esteiro, um teste num campo, você vai lá para num parque da sua cidade, que uma volta, por exemplo, aqui em Campina, Açude Velho, 2.200. Então, você consegue medir ali, ou você tiver dúvida, vai lá no Google, Google Maps, botão direito, medir distância. Você encontra uma rua, a minha rua que eu moro aqui, tem uma pista de caminhada. A minha rua ela tem 700 metros. Então eu consigo fazer com que o meu aluno corra, indo e voltando, e eu consigo medir. Então você vai no Google Maps, mede a rua, sua rua lá, quanto é que ela tem a distância, e utiliza isso como ferramenta. Por quê? Porque é barato. Vai lá no Google e você consegue fazer o teste. O que é que você precisa? Colocar a cabecinha para funcionar e entender que existe um cálculo. E eu, como eu sou bonzinho, eu vou fornecer para vocês essa planilha, que é mais prática ainda. Você precisa pegar só o número, a distância que ele percorreu em 12 minutos e joga na planilha. Então o homem 28, Cooper, mostrou aqui fraco. Mas digamos que ele fez mais. Ele fez 2.500. Então pulou para 44. Homens, 30 anos, teste de Cooper, 2.500 metros. É bom ou ruim? Homens, 30 anos, deu quanto? 44. Vamos lá, 30 anos, 44. Opa, tá quase, ó. Ele tá bom, não tá excelente, mas tá bom de VO2. Então até você na prática você percebe que o aluno, ele faz um teste desse e vai ficar, não fica tão ofegante, ele fica normal, cansado, mas aquele cansaço, como ele poderia falar, suportável. Então por esse índice aqui, só fez preencher a planilha. Ela tá me dizendo que o teste de Cooper 44,36 para um homem de 30 anos, como exemplo, é bom. Se for para mulher, 44,36 para mulheres, 30 anos de idade, vamos lá, 44, opa, acima de 40 para 30 anos, tá excelente. Então, se uma mulher fizer 12 minutos, em 12 minutos fizer 2.500 metros, para esse teste, ela está excelente de VO2. Então, o cardiorrespiratório dela é muito bom. Então, entendendo isso, que o cardiorrespiratório dela é bom, o que é que você já vai analisar? Você já vai entender que você pode prescrever um treino com mais volume e até com mais intensidade. Você consegue colocar um fartlek, você consegue colocar um intervalado. Em alguns momentos você consegue colocar um HIIT para ela. Você consegue colocar treinos que exigem mais, porque você entendeu que o cardio dela está muito bom. Através de um teste simples, que dá 12 minutos. Vocês entendem como é simples? É prático, simples e objetivo. Vamos para o outro protocolo? Teste de banco, foi o que Betão falou agora. Teste de banco, o que é o teste de banco? Certo? A gente chama de banco de McCardley, que foi um americano que criou esse teste. É um teste de 40 centímetros. Betão deu exemplo aí na live de quê? De você pegar 3 steps de 10 centímetros cada. 4 steps de 10 centímetros. Você consegue fazer 40 centímetros. Se tiver um degrau de 40 centímetros, já resolveu.
Poxa, mas como é esse teste, Rodrigo? Teste do banco de McCarthy. No curso de avaliação física a gente explica lá bem direitinho como é que se utiliza. E vocês fazem na prática lá, certo? No teste do banco. Existe um banco. O que é que a pessoa tem que fazer? Existe uma frequência, um ritmo. Ele vai ter que subir e descer nesse banco. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma figurinha para ficar fácil. Vamos lá. Opa, aqui, ó. Pronto. Deixa eu mostrar uma figurinha aqui para vocês, para ficar fácil vocês observarem. Vamos para cá. Pronto. Olha só. Essa figurinha aqui, bem simples, para vocês entenderem. Opa, pronto. Vocês estão vendo que a mulher está subindo como se fosse simulando, subindo e descendo? É em cima de um banco, certo? De 40 centímetros, durante 3 minutos. Opa, já é bem menos tempo do que os 12 minutos do teste de Cooper. Mas aqui é outro protocolo. Só fica atento ao seguinte, é um protocolo que você utiliza para pessoas já treinadas. É bem intenso. Se você pegar um idoso de 70 anos, ou um obeso, uma pessoa que nunca treinou, um sedentário, e colocar para ele fazer esse teste, vai ficar bem pesado para ele, certo? Porque é um teste que exige muito da pessoa. É um tipo de protocolo para pessoas já treinadas, no mínimo intermediário para cima. Você não consegue colocar esse protocolo para qualquer tipo de pessoa, porque ele é intenso. Então a pessoa vai subir e descer nesse degrau durante 3 minutos. Aí tem ritmos diferentes, certo? Cadê meu aparelhinho? Tá ali. Eu não trouxe para cá meu aparelho, mas o que foi que eu fiz? Eu criei um aparelhinho com os ritmos. Qual o ritmo para homem e qual o ritmo para mulher? Esses 3 minutos ele vai ter que fazer um bip. Para homem, 96 batimentos por minuto. Para mulher, 88. Rodrigo, como é que eu consigo fazer esse bip? Eu criei um aparelhinho, mandei um colega fazer, ficou muito bom, certo? Que ele já dá aquele bip bem alto que a pessoa consegue ouvir no ritmo, nesse ritmo que eu falei, 96 e 88, homem e mulher. Só que você não tem esse aparelho, o que é que você faz? Você vai no seu celular, como o Betão falou, e baixa um aplicativo chamado Metrono. Quem é músico, quem toca instrumento, assim como às vezes eu toco ali, de vez em quando toco um pouco de guitarra, quem estuda música sabe que existe um ritmo. E o ritmo que a gente usa é metrônomo. Metrônomo é um bip. Pip, pip, pip. Você baixa o aplicativo e bota lá 96 BPMs. Só isso. Aí ele vai bater fazer aquela frequência, aquele batido lá, aquela batida durante 3 minutos, 96 batimentos por minuto. É só colocar isso no aplicativo. Se for uma mulher, você bota 88. Então, marca 3 minutos, bota o metrônomo nesse ritmo e pede para a pessoa subir no banco, igual a mulher está fazendo aqui na figura, subindo e descendo. A cada bip uma pisada, um em cima, um embaixo, um pé em cima, pé em cima, pé embaixo, pé embaixo, pé em cima, pé em cima. Então a cada pisada é um bip, 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 bip. A cada pisada é um bip que ela vai tocar o pé no chão ou no banco, certo? Então fica nesse ritmo aí, para vocês entenderem. Então são 3 minutos, no caso de homens, 96 batimentos por minuto, certo? Durante 3 minutos. Esse teste é intenso porque o banco ele é um pouquinho alto, 40 centímetros, certo? Aí quando termina o teste, você vai aferir o quê? Carótida. Se você não tiver o frequencímetro ou a cinta cardíaca, você vai lá e afere a carótida. O que é que a gente utiliza de protocolo? Como a gente faz uma avaliação relativa, aí você, quando a pessoa terminar, vai estar bem cansada. Você vem aqui e pressiona a carótida com esses 2 dedos. Por quê? Porque eu não vou colocar o polegar. Porque a pulsação do polegar ela é a mais intensa. Então pode ser que você cometa um equívoco na hora de contar. Então é melhor esses 2 dedos, para não atrapalhar a sua contagem. Você pressiona e essa artéria jugular ela vai jorrar o sangue bem intenso, porque a pessoa está fadigada, está acelerada a frequência dela. Então você pressiona por 15 segundos. No relógio você marca 15 segundos, pressiona e conta quantos batimentos tem nesses 15 segundos. Poxa, Rodrigo, isso tudinho por quê? Se você usar um oxímetro e colocar no dedo, ao término do teste, ele vai dizer o batimento. Se você usar um frequencímetro, ao término do teste, ele vai dizer os batimentos. Por que eu estou fazendo aqui? Porque se você não tiver nada, nem frequencímetro, nem oxímetro e nenhum aparelho que possa medir, você mede por aqui. Pressiono, conto em 15 segundos. Por que 15 segundos, Rodrigo? Porque você vai ver o batimento dele por 1 minuto. Peraí, 15 segundos? 15 segundos é 1/4 de 1 minuto, certo? Aí por que o pessoal, os autores, recomendam 15 segundos? Porque você vai aferir, digamos que deu 30, você multiplica por 4.
3 vezes 4, 12, 120 batimentos. Então, pós-teste, os batimentos dessa pessoa são 120 batimentos, que você vai preencher na planilha. Mas para ficar mais claro ainda, por que 15 segundos? Imagina, pessoal, você está lá contando. O batimento da carota fica muito intenso. E você contando durante 1 minuto. A margem de erro é muito alta. Fica mais viável, até por pesquisas, diminuir a margem de erro quando você conta em 15 segundos. Você vê o que dá em 15 segundos e multiplica por 4, porque 15 segundos é 1/4 de 1 minuto. Deu para captar? Quem tiver dúvida, vai perguntando aí. Betão botou aqui. Vamos lá. Eu uso o aplicativo e conecto na caixa de som. Show de bola, Betão. Betão deu uma ideia aqui muito boa. Que ele conecta o aplicativo numa caixa de som. Eu tenho até uma caixinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha que eu tenho aqui. Opa, JBL. Você conecta aqui, ela não é grande, o volume dela é bem alto, que é uma JBL. Você conecta o celular do aplicativo nela e o bip fica bem alto. Por que eu estou ensinando tudo isso, pessoal? Porque se você não tiver equipamento nenhum, porque o importante não é o equipamento, é você usar ele. Se você tiver frequencímetro, tiver um aparelhinho que eu tenho, tá tranquilo. Você faz tudo. Isso aqui são meios que eu estou ensinando a vocês a fazer uma avaliação física simples e sem custo. Lembrando, esse protocolo que eu estou falando aqui agora, do Banco de McCardley, ele é um protocolo para pessoas já treinadas, porque ele é intenso. Então, recapitulando, para fazer a avaliação de cardiorrespiratório com o Banco de McCardley, você precisa de um banco de 40 centímetros, pedir para a pessoa subir e descer durante 3 minutos, se for homem, a uma frequência de 96 batimentos por minuto, se for mulher, a 88 batimentos por minuto, certo? Então ele vai subir e descer durante 3 minutos. Terminou o teste, você vai aferir a carótida dele durante 15 segundos. A quantidade de batimentos que você contar, multiplica por 4. Esse resultado você vai colocar aqui, ó. Olha só. Cadê? Pronto. Esse resultado você vai colocar aqui, ó. Digamos que a pessoa deu 40 batimentos. 4 vezes 4, 16. 160. 160. Pronto. Aqui ele já calcula o VO2, certo? Se a pessoa, você fez o cálculo, lá deu 50, 200. Aí ele já diminui aqui, tá vendo? Quanto maior o batimento da pessoa pós-teste, menor o VO2. Porque ela está se exigindo muito. Não tem a capacidade cardiorrespiratória, então a frequência sobe muito e o VO2 cai. Mas só que a pessoa é treinada, digamos que deu 145, já muda, certo? Deu 150, 160, que é o mais usual, 44. Então, deu para entender a ideia aí. Estou explicando aqui a vocês. Fala, Pedão, moral. Estou explicando aqui a vocês como você fazer essa avaliação cardiorrespiratória usando um banco simples, usando protocolos, ferramentas simples, certo? Então, fiz o teste, terminei o teste, faz a aferição, entende qual a frequência cardíaca final e joga aqui, certo? Jogou aqui, ele vai me dar o VO2. Agora vamos para outra aba. Eu fiz qual foi o teste que eu fiz agora nessa avaliação agora. Não foi o teste do banco? Ah, o que que aparece aqui, ó? Teste do banco. O anterior a gente fez Cooper. E o teste do banco tá aqui, ó. Deu 36. Vamos para cá. Teste do banco 44. Poxa, Rodrigo, por que a diferença? Porque o protocolo é diferente. O cálculo é feito de acordo com o gênero, certo? Tudo já está calculado aqui para vocês. Então, homens 30 anos, estou dando um exemplo. Homens 30 anos fez o teste, o VO2 deu 44. Vamos lá, 30 anos, 44, opa, 44,9 é bom, certo? Tá aqui, ó, bom. Então ele não está no excelente ainda, mas está bom. Mas se a gente melhorar aqui, ó, digamos que em vez de 160 deu 155. Bora mudar? Olha só, banco 46, homens 30 anos, opa, 30 anos, 46, opa, aí sim, ele está no excelente. Então você entendeu que fiz o teste de VO2 para uma pessoa já treinada e encontrei o VO2 dele. Se for mulher, banco 37, 30 anos. 37 está aqui, ó, excelente, certo? Porque de acordo com o gênero, o número muda. Então o resultado do teste do banco, 37 para homens e 40, ou 37 para mulher e 46 para homem. Então tanto a mulher quanto o homem aqui nesse resultado, nesse exemplo, tá excelente. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Opa, vou botar aqui. Qual vai ser o próximo teste? Vai ser esse daqui, ó.
Teste de 1 milha. Esse teste de 1 milha para que é? É para pessoas que são sedentárias, idosos, que não conseguem nem correr nem caminhar, obesos. Então é um tipo de protocolo para que bem leve, bem mais leve do que teste de Cooper e teste de banco. Ele é bem mais leve, certo? Beto está dizendo aqui, já aconteceu 2 vezes de eu aplicar esse teste e a pessoa, mesmo treinada, não aguenta 3 minutos. Aparentemente o teste é fácil, mas não é. Show de bola, Betão. Bem lembrado, porque se a pessoa esse teste não conseguir fazer os 3 minutos, ela não consegue concluir o teste de forma correta. Então fica atento a isso aí. Saiba escolher o protocolo que se encaixa com o teu aluno, beleza? Aí olha só, teste de 1 milha. O que é teste de 1 milha? 1 milha são 1.600 metros. Você vai pedir para o seu aluno fazer o quê? Caminhar. Se ele quiser trotar, tranquilo. Mas o teste é de caminhada. Por isso que o teste é teste caminhada de 1 milha. Ele vai caminhar 1 milha, 1.600 metros. Quando ele caminhar, você vai fazer a mesma estratégia. Vai medir uma rua que você tem, vai para um parque, vai Açude Velho, onde você achar melhor, que vê Parque da Criança, Parque da Liberdade. Parque da Criança, aquela pista dá 1 quilômetro. Então você vai pedir para ele caminhar 1 milha. Você marca a distância, pô, vamos caminhar isso aqui. Quando terminar o teste, o que você tem que fazer? Você vai aferir a frequência do mesmo jeito. Ou pelo relógio, ou pela cinta cardíaca, ou pelo oxímetro, ou pela carótida. Você vai encontrar a frequência final do teste, terminou o teste de 1 milha. Aí o que você tem que fazer? Colocar a frequência cardíaca final. E aqui é o tempo. Você tem que colocar o tempo que a pessoa fez o teste, certo? Em minutos. Ela fez lá 13 minutos e 30 segundos. Você bota 13,5. 14 minutos, tá aqui, ó. Aí você coloca o quê? A frequência e o tempo pós-teste. Daqui ele vai me dar o VO2. Digamos que deu 200 aqui, ó. Opa, já mudou um pouquinho. Vamos botar agora aqui, deu 180. Já mudou um pouquinho. Então esse teste de 1 milha tem um protocolo para homens e para mulheres. Vamos dar 150. Porque é um teste muito leve, ó. Tá 120, 39, 110, 40. Então vamos lá. Vamos simular que seja uma pessoa de 50 anos de idade. Então eu consegui em 14 minutos, tá 12 minutos, já muda também. Estou simulando aqui, para vocês verem que tudo aqui mexe de acordo com o que você mexe aqui. Coloquei, aferi a frequência pós-teste, 120, e o tempo que ela fez, 12 minutos. O que é que eu vou fazer? Vamos para outra aba. Para outra aba. Teste de 1 milha, ó. Teste de VO2 de 1 milha, deu 45. Homens, 50 anos, tá aqui 50 anos, 45 no teste de 1 milha. É bom ou ruim? Vamos lá. Opa, é excelente, certo? Mas deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos botar 150, para não ficar tão fácil. 150 deu 41, teste de 1 milha para homens de 50 anos. Opa, 41 ainda está excelente. 41,2, ó, ainda está excelente. Tá vendo? Então, mulheres, teste de 1 milha, tá aqui, ó, 34. Mulher de 50 anos, 34, ó, excelente. Então, esses testes cardiorrespiratórios te dão um norte para saber o nível do teu aluno. Vamos para o próximo teste, que seria quem? O teste de 1 quilômetro. O que é esse teste de 1 quilômetro? Pessoal, só abrindo uma dedo aqui. Esses 4 protocolos que eu estou mostrando a vocês aqui na planilha são os mais usados, certo? Existem N outros protocolos, mas esses aí se encaixam com o público mais usual. Esse teste de 1 quilômetro é para criança. Para você testar uma criança, fazer um teste com ela, usa o teste de 1 quilômetro. Teste de 1 milha sedentários e teste de banco e Cooper já são pessoas já mais treinadas. O teste do banco é o nível mais alto, certo? Para você usar para seus alunos com um nível mais alto. Se não é tão alto, teste de Cooper. Se é sedentário, teste de 1 milha. Se é criança, teste de 1 quilômetro. O que você vai fazer? Você pede para a criança correr, caminhar, trotar durante 1 quilômetro. Marca 1 quilômetro e pede para ela fazer isso, aquilo ali. Para fazer aquela corridinha lá, aquele trote, aquela corrida. É o que ele consiga fazer durante 1 quilômetro. Terminou. Ao final do teste, você vai pegar o tempo que ele fez e converter em, como ele diz aqui, em segundos. Porque o cálculo é feito em segundos. Então, eu tenho que converter aqui. Ele fez lá em 5 minutos. 5 minutos dividido por 60. A gente vê quanto é que dá e coloca aqui. Fez em 350 segundos. E eu tenho aqui o VO2, homens e mulheres. Então, vamos lá. Digamos, nessa simulação aqui, 350, impressão. Eu venho para cá, ó. Homens, digamos que essa criança tem lá 12 anos. 12 anos, 13, 14 anos. Então, faixa etária, 13, 14 anos. E ele teve quanto? 1 quilômetro, 44. 44 aqui, ó, regular. Então, o VO2 dessa criança tá regular, certo? Se for mulher, uma menina,
de 14 anos, faixa etária, 1 km 44. Opa, 44, tá aqui, ó, excelente. Então, se for esse resultado para uma menina, dá excelente. Então, aqui, o que é que você tem que fazer? Fazer o teste, pegar o resultado e jogar na planilha. Beleza, pessoal? Então, basicamente, era o que eu queria trazer para vocês. Betão botou aqui, ó. Gostei da dica de usar o oxímetro para pegar a frequência cardíaca no final do teste. Exatamente, Betão, é muito bom. Joga o oxímetro, ele dá a frequência no final. E o oxímetro ele é bem maleável, bem fácil de você conduzir. Joga coloca no dedo lá, é bem simples, ele que é bem leve. Não tem que colocar, não tem que molhar como frequencímetro, não tem que estar aferindo. É bem prático ele. Então, pessoal, para a gente finalizar, já estamos finalizando aqui nossa live. Vou baixar esse conteúdo e vou salvar lá no YouTube. Não vou deixar salvo no Instagram. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vai mandando pergunta aí, que a gente vai encerrar já. O Valbo chegou, a galera vai chegando agora. A ideia dessas lives é falar justamente sobre avaliação física. A avaliação física, vou para cá, trazer para vocês a avaliação física e a avaliação dessas capacidades físicas. A gente falou sobre teste de força, a perimetria, percentual de gordura, VO2 que foi hoje, para vocês entenderem como é que faz essa avaliação, certo? Qualquer dúvida, pergunta aí no Instagram, que a gente está à disposição, certo? Em breve a gente vai estar lançando aí esse curso de avaliação física, totalmente online, certo? Onde eu avalio uma pessoa e mostro na prática como faz cada avaliação. Hoje é terça. Quinta-feira estou fazendo uma nova live para trazer mais conteúdos sobre avaliação e próxima semana eu vou trazer mais conteúdo sobre gestão financeira, que é uma coisa que eu sinto falta para a educação física. Um professor sair da faculdade sabendo, eu quero abrir uma academia. Como é que abre uma academia? O que é uma certidão do bombeiro? O que é um imposto de renda? Ninguém sabe. E tudo isso eu vou explicar para vocês nas nossas aulas sobre nosso conteúdo sobre gestão financeira para academias. Beleza, pessoal? Então, cheiro no coração de vocês. Essa live vai ficar salva no YouTube. Quem quiser revê-la, fala comigo que eu mando o link do YouTube. Beleza? Cheiro no coração. Tchauzinho. Valeu!